Se você ainda está usando a IA igual todo mundo usa, desculpa te falar, mas você está usando da maneira errada. Eu vou te falar uma coisa que muita gente da bolha da IA não tem coragem de falar. A IA sozinha, em 2026, ela ainda é muito burra. Mas quando a gente consegue colocar o ser humano junto com a IA, junto com essa ferramenta tão poderosa, de maneira certa e correta, a gente consegue extrair o melhor dela, a gente acaba fazendo uma máquina de previsibilidade, de demanda, uma máquina realmente de gerar dinheiro para tua empresa. E nesse vídeo eu vou trazer justamente isso, os pontos onde a IA ela domina, onde ela ainda quebra a cabeça, né, quebra a cara para conseguir executar. Eu vou te fazer ainda duas perguntas simples que vai te ajudar a iniciar e por onde iniciar a automação e a inteligência artificial dentro do teu negócio, no marketing ali da tua empresa ou para o teu cliente se você já presta serviços. E eu vou deixar, né, um PDF também exclusivo aqui na descrição. Meu nome é Juan e eu sou especialista em marketing e inteligência artificial. Eu crio sistemas, né, que unem esses dois polos e fazem negócios terem resultados de verdade. E a real é que mais de 90% das pessoas ainda está usando a ferramenta IA de maneira totalmente errada. Não totalmente errada, mas não conseguindo às vezes extrair o melhor dessa ferramenta de forma inteligente. A pessoa coloca lá no ChatGPT que ela quer um post de Instagram, né, ela copia e cola lá na plataforma, às vezes ela acaba nem lendo, né, o que está no conteúdo e ela só vira mais uma. Quando ela acha que está arrasando, né, só está virando mais um no meio da multidão, né? Então o que está acontecendo é que estão usando a ferramenta à torta à direita de qualquer maneira, sem critério nenhum, não está lendo o que a IA está te respondendo, e às vezes nem o que você está mandando, você às vezes faz ideia do que está mandando. Então é justamente isso que a gente vai aprender para a gente conseguir extrair o melhor dessa ferramenta tão poderosa para você aplicar aí nos seus negócios. E bom, eu separei aqui 5 coisas que a IA ela faz muito bem e 5 que ela ainda quebra a cara para conseguir fazer. E vamos começar aqui pela parte boa. E a primeira delas é volume, ou seja, a IA ela não cansa. Ela pode atender, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, domingo de madrugada, feriado, Natal, qual data for, ela tá lá. E ela não atende uma pessoa de cada vez. Ela consegue atender, por exemplo, 50 pessoas, 500 pessoas, 1000 pessoas, sem perder a qualidade, né, sem perder o contexto, sem reclamar, sem pedir aumento, sem sair para tomar um cafezinho. Se você tem qualquer coisa no seu negócio que depende de você estar ali disponível ou a tua equipe está disponível, por exemplo, atendimento, primeira resposta, triagem, se você não tem um processo claro, definido, até mesmo manualmente, né, na tua empresa, você está deixando dinheiro na mesa, então você consegue automatizar, por exemplo, essa área na tua empresa. A segunda coisa é padrão, padronização. Qualquer coisa que se repete, aí ela consegue fazer muito bem. Como classificar um e-mail, qualificar um lead que está entrando no teu pipeline, organizar uma planilha bagunçada, transcrever a reunião, ela consegue fazer isso em minutos. Então, tudo que tem um padrão muito claro, né, um processo claro, ela faz em questão de segundos e minutos, o que antes a tua equipe levaria horas. A terceira é síntese. Ou seja, vamos supor que você tem um documento, dentro dele tem 200 páginas. Você joga lá na ferramenta da IA, em questão de minutos, né, ela consegue te entregar um resumo com insights, principais pontos, né, desses documentos, ou que você tem um Google Meu Negócio. Por exemplo, eu tenho 100 avaliações lá no meu Google Meu Negócio, eu quero saber, não quero ler uma por uma, eu jogo lá na ferramenta, ela vai me trazer um sentimento médio dessas pessoas, se tem alguém reclamando. Isso daí é legal porque eu posso usar, por exemplo, como prova social, né, os principais, para usar como argumento. Ou seja, aquilo que antes, de repente, às vezes a gente contrataria um analista para fazer, hoje ela custa barato relativamente e ela consegue fazer em questão de minutos. A quarta coisa, né, que eu considero muito importante é o primeiro rascunho. Então, um e-mail difícil, uma postagem no Instagram, uma proposta comercial, um contrato, um código, um roteiro de vídeo, um plano de negócio, né, a folha em branco, ela vem morrendo. Eu ainda uso muito, né, o caderno em branco para escrever, mas eu uso muito a IA para fazer esse trabalho para mim. Ou seja, às vezes eu tô com uma ideia na minha cabeça, não consigo tirar ela, eu jogo ali, converso com ela vai me dando ali uns contextos, né, iniciais, e eu já começo, né, uma ideia minha, um projeto com 40% já meio que pronto, né, só vou refinando e lapidando. A quinta e não menos importante, que na real é a mais importante, eu diria assim, eu uso muito, que é a execução técnica. Então, qualquer coisa que é código, fórmula, uma automação, Gen8N, por exemplo, ela consegue fazer você dando os códigos corretos. Então, o que antes era uma barreira técnica, né, que travava às vezes um negócio inteiro, ela consegue fazer qualquer pessoa, né, consegue fazer conversando ali com a IA. Então pensa comigo, se você identificou alguma coisa que você faz na tua empresa de forma manual, que eu falei aqui anteriormente, dessas 5 coisas, você tá pagando caro para ser uma pessoa lenta, para ter uma equipe lenta. E agora a gente vai para a parte onde o pessoal da bolha da IA, do hype, né, acaba não falando. Que são coisas que a IA ela ainda é ruim. Então eu separei aqui também 5 coisas que a IA ela quebra a cabeça ainda para fazer. A primeira é julgamento com um contexto único. Ah, Rua, mas o que é isso? A IA, por exemplo, ela não sabe que uma pessoa, né, o teu cliente, por exemplo, tá passando às vezes por um divórcio e por isso que ele ficou rude, ficou meio bravo lá, irritado no WhatsApp. Então ela não conhece a história, o gosto, né, o jeito da pessoa. Já o ser humano ele sabe. E em decisões importantes, isso daqui é de certa forma, uma das principais coisas que o ser humano consegue ter feeling, que é o feeling emocional, sentimental em si. A segunda é criatividade genuína. E é aqui que muita gente vai discordar de mim, eu acho,
Mas a real é que a IA, ela não cria, ela remixa, né? Então ela tem um banco de dados com muita informação, ela pega tudo isso e extrai e traz para você o que você pediu para ela. Então tudo que ela gera, né, é uma média estatística de tudo que já existe na internet. Então por isso que um post de IA tem cara de post de IA. Isso é muito claro. Quando a gente vê uma postagem de IA, a gente sabe que aquilo é IA. Quando a gente vê um site criado por IA, a gente sabe que é criado por IA. Quando a gente vê um texto que é criado por IA, a gente sabe que ele é criado por IA. Então, a IA, ela tem um tom genérico, né? Você sente quando é IA. E para uma coisa original mesmo, né, que não parece com nada que foi visto antes, você precisa de um ser humano. A IA, ela é boa para acelerar, mas a faísca criativa mesmo é sua. E a faísca que você vai dar ali, né, para a ferramenta começar a criar. A terceira é relacionamento e confiança. Ninguém fecha um contrato de 50 mil reais porque um bot foi simpático no WhatsApp, né, te mandou várias coisas e você fechou um contrato de 50 mil reais. E o que eu mais vejo é guru anunciando isso. A pessoa em si mesma, ela fecha um contrato desse tamanho porque ela olhou no seu olho, ela sentiu confiança, ela confiou e ela comprou. E isso, por mais que a IA evolua, ela ainda não vai substituir, porque a venda ela é muito complexa. A negociação, ela é difícil, né? É um momento sensível com o cliente. E tem muita gente que gosta mesmo, né, de fazer essa parte do relacionamento ali com o cliente. A quarta é a decisão estratégica com pouco dado. A IA, ela precisa do input inicial para funcionar. Ou seja, quando você está no escuro, né, no 0 a 1, criando uma empresa, lançando um produto novo, virando uma estratégia que não tem benchmarking, é o humano que tem que apostar, né? A IA, ela vai te ajudar a estruturar uma aposta, mas a coragem de apostar é sua. Ela vai te dar a faca, ela vai te dar a carne, mas quem vai ter que cortar vai ser você ali no final das contas, você que vai ter que levar lá na boca e vai ter que comer, né? Você não pode esperar que isso vai ser de forma mastigada. E a quinta coisa é responsabilidade, ou seja, quando dá merda e quem assina embaixo é a gente, não é a inteligência artificial. Aí ela não vai para um tribunal, ela não toma processo, ela não perde reputação, ela não é demitida. Ou seja, se você delega uma decisão crítica para a IA sem você revisar e dar ruim, a conta vai cair no teu colo. Sempre. Isso você pode ter certeza. Então toma cuidado porque tem gente que automatiza qualquer coisa que deveria passar por uma revisão mais crítica, mais criteriosa e humana, mas no final das contas está criando uma bomba relógio do seu próprio negócio. Então você entende? Se você delegou alguma dessas 5 coisas que eu falei, né, para IA, sem supervisão nenhuma, sem uma visão criteriosa, você não está ganhando produtividade, você está criando um problema para o futuro. Isso a médio e longo prazo também. Então, cola aqui que essa parte aqui é muito importante, já pega teu cafezinho. O ser humano sozinho tem julgamento, tem criatividade, tem contexto, mas ele é lento, a gente cansa. E a IA sozinha, ela tem velocidade, ela tem volume, ela tem consistência, mas ela não tem juízo, não tem juízo ainda na cabecinha dela. Quando você junta os dois, você não soma, você multiplica. O ser humano mais a IA é uma multiplicação. Por exemplo, na minha empresa, eu tenho um agente de IA que qualifica todo o lead que chega no WhatsApp 24 horas por dia, 7 dias por semana, e faz a triagem, pergunta, marca a reunião, mas quem fecha a reunião sou eu ou é o meu sócio. Né? O ser humano, olho no olho, né? Ele que entende o contexto, sente o clima emocional e sentimental para fazer uma venda. E o resultado disso é que a gente consegue atender 10 vezes mais com a mesma qualidade de fechamento. Aí ela não substitui o vendedor, mas ela elimina, né, o que não é venda. Ela traz pessoas qualificadas para você conseguir fazer o fechamento. Beleza, Rô, eu entendi o que você falou, mas por onde que eu começo a aplicar isso no meu negócio ou para o meu cliente? Né? Por isso que eu criei uma matriz simples. Na real, que eu vi essa matriz aqui no evento do G4, ela tem 2 eixos, né? Tem 2 perguntas, então anota porque vale muito mais que esses cursos de guru que vocês acabam comprando aí. Ela tem só 2 perguntas e só. A pergunta 1, né? Ela tá no eixo vertical, é quanto o seu time gosta de fazer uma tarefa. Então você pergunta aí pro teu time, você não vai chutar, você vai perguntar. Você vai acabar se surpreendendo às vezes com a resposta. A segunda pergunta, que tá no eixo horizontal, é quão boa a inteligência artificial ela já é nessa tarefa. Então você vai estimar quantas horas custa hoje e quanto que a IA vai economizar. E aí você joga, né, cada tarefa do seu negócio, né, em um desses 4 quadrantes que tem aqui. Então vamos supor, o time não gosta e a IA é boa. Você substitui. Esse aqui é um dos quadrantes que mais vale, né? Ele vale ouro, eu costumo falar, porque o teu time vai agradecer, o teu cliente vai ser melhor atendido, o custo também vai cair. Então, por exemplo, um atendimento no WhatsApp que é repetitivo, coloca a IA para fazer. Ah, se lá no RH tem que fazer a triagem de currículo, coloca a IA para fazer. Se tem uma triagem de e-mail para fazer, coloca a IA para fazer. Então você coloca tudo aquilo que já tem um processo que é manual para a inteligência artificial fazer, que ela vai dominar. Esse outro quadrante, que é o time gosta e a IA ela faz muito bem. Você vai amplificar o ser humano. Então aqui você não vai substituir, você vai dar um super poder. Então, por exemplo, para um designer, né, você não vai tirar o Figma e o Photoshop dele, que já tem inclusive ferramentas de IA dentro dessas plataformas, você vai dar mais alguma ferramenta de plataforma para ele. Seja um FreePic, que agora é Magnifique, né? Você vai dar as plataformas de IA que tem essa parte do design, que ele vai conseguir extrair o melhor dessas plataformas e, né, deixar o teu visual, o teu design da tua empresa na melhor forma possível. Você vai usar a IA como um copiloto, mas não somente nisso. Na área comercial tem script de venda, transcrever reuniões, então você amplifica, né, o ser humano. Nesse outro quadrante aqui, o time não gosta e a IA ela é ruim. Você vai fazer alguns testes pequenos, porque ninguém quer fazer
se o que ainda a IA nem consegue fazer, nem a IA consegue fazer, você acha que eu vou conseguir? A pessoa vai pensar. Mas na real, aqui você vai testar, né? Você vai quebrar em pedacinhos. Talvez a IA ela vai fazer 30% e o ser humano vai fazer o todo 70%. Você vai testando até a IA evoluir, o que vai acontecer em diversas áreas do mercado. Esse último quadrante aqui é o time gosta, mas a IA ela é ruim. Você não mexe. A pessoa gosta de fazer, vender, ela gosta de fazer venda, de fazer reunião, deixa ela fazer. Você não vai colocar nada, de repente, às vezes você vai colocar um copiloto ali, uma coisinha ou outra para a IA fazer, mas você não vai substituir, você vai às vezes amplificar de maneira menor. Então não tem por que você gastar tempo e dinheiro nessa parte também. Então você entendeu qual que é a sacada, né? A maioria das pessoas, elas erram porque elas tentam automatizar aquilo que às vezes está no quadrante errado. Automatiza às vezes as coisas que o seu time gosta de fazer, o que ele ama fazer, você acaba perdendo a moral com o seu time, porque eles vão achar que você quer substituir eles, né? Na verdade, você tem que colocar as coisas no quadrante certo. Então você vai fazer essa tarefa de perguntar para o teu time e preencher esses quadrantes aqui. Então a matriz, ela te dá força e te dá clareza, ela traz, né, uma visão para você, por onde você vai começar. Então começa sempre pelo vermelho e depois você vai ir pro verde e os outros dois, né, vão ficando para depois, você vai seguindo esse fluxo. A cada mês que passa, né, 3, 6 meses, faz esse quadrante de novo para você identificar se a IA já evoluiu, se tem alguma área nova na tua empresa que você quer automatizar ou que não precisa. Você vai fazendo esses estudos aí também na tua empresa. E bom, o que eu quero falar com esse vídeo é que não existe o ser humano versus a IA. A IA ela não vai substituir o ser humano, mas a gente tem que conciliar as duas coisas. Se você acabar não usando a IA, você vai ficar para trás, isso aí já é de lei. E essa briga ela já tá ganha em 2026, se você não usa, você vai ficar para trás. Mas a ideia mesmo é que se você colocar qualquer coisa nessas ferramentas, sem nenhum critério, você vai acabar virando uma pessoa que tem um martelo e para você qualquer coisa é prego, qualquer coisa serve. Então se esse vídeo fez sentido para você, o download, né, desse material tá aqui na descrição. Se inscreve, né, deixa seu like, me segue no Instagram, @Libertino. Lá eu vou postar diversos conteúdos também, mais rápidos ali, falando sobre marketing e inteligência artificial. Então, no mais é isso. Até o próximo vídeo. Fui!